Olá, jovens! Meu nome é Ronaldo Mendes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sou Mais Um, como eu prometi para vocês. Estou mantendo da melhor forma possível, ao menos trazer um vídeo por semana aqui no canal. Espero continuar sempre dessa forma. E hoje eu estou aqui para fazer mais uma resenha para o canal. E a resenha de hoje é justamente de tratar de um personagem que é um dos mais queridos, ou se não for o mais querido, de Naruto. Hoje eu quero trazer a resenha de Itachi. Mas antes de dar minha opinião, curtam, comentam, compartilhem. Para aqueles que estavam me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever para ativar o sininho e receber notificações de vídeos novos, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao meu assessor por ter me presenteado com presente de aniversário. E ele sabia exclusivamente que ele estava muito doido por ter essas edições do Itachi. Para quem não sabe ainda, acho que muita gente já deve saber que foi lançado parte 1 e parte 2. Eu tenho essa versão aqui, não, eu tenho a versão parte 2, se eu não estiver enganado, em versão americana. Muita gente deve saber que a versão americana saiu muito antes aqui no Brasil, era para ter trago, eu peço desculpa. Mas essas edições aqui do Itachi saiu do ano passado e a segunda parte saiu nesse ano. E eu já li, a segunda parte já estou praticamente quase terminado, mas hoje eu estou aqui para resenhar a primeira parte, né? A verdadeira história de Itachi, uma luz resplandecente. Essa parte aqui, ela foi adaptada para o anime, justamente quando acontece na Quarta Guerra Mundial Ninja e o próprio Sasuke precisa usar o Susanoo para proteger do Genjutsu, do Madara, influenciar os outros ninjas. E a partir dali já começa a contar a história do Itachi. Você fica agraciado, fica maravilhado. E também quando você lê o livro também você fica mais esplêndido. Você entende a real capacidade de um garoto que desde aos 4 anos de idade já tinha um pensamento de um Hokage. E já a partir dessa história aqui, começa a contar a história do Itachi a partir dos 4 anos de idade, que já pequenininho, uma criança, inocente, infelizmente já tem que contemplar com as questões de guerra já, porque quando o Itachi tinha uns 4 anos de idade, já estava praticamente quase finalizando a Terceira Guerra Mundial Ninja. E, infelizmente ele teve que passar por isso. O próprio pai dele mostrou como da forma como ele devia encarar um pouco a vida. Mas a partir daí, já me chama a atenção, um garotinho de 4 anos de idade, vendo todo aquele derramamento de sangue, e fez uma promessa que me fez lembrar muito a promessa do Nagato, de pôr fim nas guerras. De tudo que acontecia ali, dentro de Konoha, de vários lugares, o Itachi queria simplesmente o fim do derramamento de sangue, né? Na Terceira Guerra Mundial não existiam vírus que confiavam em outros vírus e simplesmente eles partiam para cima apenas para conquistar território e infelizmente gerou muito derramamento de sangue. E a partir daí você vê, questão do Itachi, você já vê que não é um garoto comum como os outros ninjas. Você pode pegar várias histórias. Eu acho que, tirando o Itachi, acho que só tem 2 pessoas que realmente me chamaram a atenção, que foi o próprio Kakashi e o próprio Minato, né? Minato é outro caso surpreendente, e eu queria que o próprio Kishimoto fazesse uma adaptação da história de Minato, que seria o mangá, seria uma coisa bacana, né? Mas assim, vamos continuar com a história do Itachi aqui. Como eu falei, a partir de 4 anos ele faz essa promessa em si, e com o passar da história a gente já percebe uma evolução dele. De entre 5 a 6 anos de idade, ele já consegue entrar na academia, e a partir daí ele já começa a chamar a atenção do Danzo. Para quem deve saber, o Massacre dos Ushias praticamente tem um dedo do Danzo, que já percebia que ali o Itachi e não seria um Uchiha diferente dos outros. Porque desde que o Tobirama assumiu como Hokage, ele colocou na mente em fazer uma separação dos Uchihas com o pessoal de Konoha, né? E a partir daí, já nesse evento principal da história do Itachi, infelizmente já acontece o ataque da Kyuubi em Konoha. E tem até uma parte, né, que nessa parte o Sasuke ele nasceu e o próprio Itachi está cuidando dele numa noite que em Konoha está sendo atacada pela Kyuubi. Muita gente simplesmente bota culpa nos próprios Uchihas,
E a partir daí já são vigiados. Itachi já percebe isso, já percebe que as coisas não são mais simples. O próprio pai dele orienta para ele sobre isso. Mas o Itachi ainda continua com a sua promessa e não tem mais derramamento de sangue. Uma coisa que eu acho impressionante, com 5, 6 anos, já entra na academia. E uma coisa que eu acho mais incrível ainda, que para ele a academia não estimulava o suficiente para ele se tornar um grande ninja. A partir daí a gente já tem essa amizade com o Shisui. Você vê dentro da história que o próprio Itachi não é um tipo do cara, como posso falar, um social demais. Era um cara calado. Ele achava que fazer amizades, criar uma socialização para ele não era o suficiente. Acho que muitas vezes atrapalhava no que ele queria. E ele queria manter esse sonho, e a partir daí a única pessoa que realmente confiava era o Shisui. E a única pessoa que ele tinha um certo amor era pelo próprio Sasuke. E aí já, mas como falei, com esse pensamento, com essa inteligência, já chama a atenção do Danzo, que o Danzo muitas vezes conversa até com o Sarutobi sobre o Itachi, e poderia que o Itachi poderia simplesmente salvar a Konoha de um golpe de estado dos Uchihas, que simplesmente não aceitou de forma nenhuma de o Minato ter assumido como Hokage. A partir de 6 anos, conhece o Shisui, e uma coisa que eu acho mais interessante ainda, que quando ele está muito à frente dos outros como Genin, simplesmente o próprio Danzo já recomendou ele para ser Chunin. Mas infelizmente não acontece porque o próprio mentor dele se sentia uma certa inveja do Itachi, porque o Itachi estava muito mais à frente do mentor e estava muito à frente daqueles dois que andavam com ele, porque sempre existia um mentor e existia 3 pessoas que andavam para formar um time. O que aconteceu? O Danzo simplesmente soube disso, ele teve que intervir, e ele simplesmente fez uma proposta radical para o Itachi. Itachi, você vai passar para ser Chunin, mas infelizmente você vai ter que ir sozinho. Sozinho. Já imaginou? Na Floresta da Morte você sozinho? Claro que existiam as mesmas regras que aconteciam dentro da Naruto. Você tinha 5 dias para cumprir o objetivo na Floresta da Morte. E os resultados do Itachi são impressionantes, impressionantes mesmo. Na primeira prova ele tirou a nota máxima, muito acima dos outros. Eu acho que até hoje a única pessoa que superou o Itachi na primeira prova foi o próprio Minato, na época que o Minato fez a prova, e acho que também na Festa da Morte parece que tem isso, mas o próprio Itachi tinha batido o recorde de ter apenas gastado 5 horas, 5 horas mesmo, só 5 horas. E eu achei incrível, porque sozinho. E o que eu acho mais engraçado ainda é que já na terceira fase do exame Chunin, não precisa lutar com o primeiro desafiante, porque o desafiante, ao saber que ele era do clã Uchiha, desistiu. É engraçado, ele desistiu, não vou lutar contra o Uchiha, não tem essa coragem toda, e o cara desiste. A partir do segundo ele luta contra um ninja que tem um poder do sonambulismo. Quando ele adormece, ele começa a criar um certo chakra, como fosse raios e trovões, e o próprio Itachi já começa a utilizar o Sharingan, entender como ocorrem as movimentações do ataque do inimigo, e ele vence. Mas antes do exame Chunin, ele infelizmente já começa a aprender como realmente funcionava as questões, como posso falar, a questão do colonialismo, relação dentro da Vila Konoha em relação aos outros países. Tem uma parte que eu acho interessante, quando o Itachi pela primeira vez dá de cara como óbvio que se apresentava como Madara, e nessa questão, esse Zente, com a capacidade que ele já tinha, ele foi escolhido para ser um dos guardas do senhor feudal, do senhor Daimon, né, como diz o senhor feudal, acho que era da Vila do Fogo, se eu não estiver enganado, e ele simplesmente foi acompanhar, e parece que realmente teve um certo conventura, realmente aconteceu uma armadilha, e simplesmente o próprio Itachi teve que perder uma pessoa que não sei se era importante para ele, mas era um colega que ele tentava criar um certo laço, e a partir daí ele desperta o Sharingan, e ele também fica triste
por ele não ter um poder suficiente para ajudar naquele momento, né? Ele se sente até lamentável, porque se ele tivesse condições suficientes, ele jamais deixaria uma coisa dessa acontecer. Itachi é o tipo do homem que ele chamava atenção. Ele chamou a atenção de pessoas poderosas, ele já chamava a atenção do próprio Madara, que ele queria saber um pouco mais sobre Itachi. E infelizmente, a gente já percebe aqui que o próprio Khan, o Uchiha, tentava fazer de tudo, assimilar com o Konoha, mas o próprio Danzo fazia questão de não, vocês não são pessoas confiáveis, e a partir daí o Danzo tenta aproximar dele, mas com os planos de fazer com que o Khan, o Uchiha, seja massacrado. Imagina você com poucos anos de idade já passar por essa pressão terrível, né? Em relação ao seu Khan, proteger Konoha. E o Itachi muitas vezes ele ficava pensando sozinho como é que ele poderia acontecer uma situação dessa. E a única motivação que ele tinha, o único apoio que ele tinha, simplesmente era o próprio Shisui. E até o Shisui muitas vezes, poxa, você é uma pessoa capacitada, muito capacitada. E eu vejo como você é um salvador do Khan Uchiha, de mudar toda essa situação. E o Itachi já sentia essa pressão. Ele não, muitas vezes ele ficava perdido, ele ficava confuso, às vezes ele precisava ficar sozinho para respirar, pensar. E eu confesso para vocês que a história do Itachi é muito, muito, muito pesada. Essa aqui, já a primeira parte, é muito pesada. Para quem não leu ainda, claro que já deve ter acompanhado ali, você vê o quanto o homem era formidável, mas você vai perceber que dentro desse livro, o quanto ele era incrível. E aqui vai até os 11 de idade dele, dos 4 até os 11, 10, 11 de idade, você vê o quanto o homem era magnífico. Mas que pena, né? Que infelizmente teve o fim que ele teve, mas ele sempre colocou dentro de si, de sempre fazer o melhor, de proteger a vila, e também o propósito real dele é de que todas as guerras deviam parar, cessar, porque já não suportava mais esse derramamento de sangue que acontecia entre as vilas por egoísmo, por conquistas baratas, por achar que na mente dele poderia achar que todos poderiam viver em paz. Era o único desejo de Itachi desde criança. Confesso para vocês que esse livro é pouco, que é uma pena, porque é menos de 120 páginas. Você lê rápido, eu li menos de 2 horas, para ser mais sincero para vocês. Eu li, mas eu amei. Toda vez que eu lia, eu ficava impressionado, ficava maravilhado. E eu acho que Kishimoto realmente fez um personagem magnífico. Parabéns ao Kishimoto. Não é à toa que a galera assim, gosta muito, muito do Itachi. Não é o meu favorito, mas é um dos personagens que realmente eu respeito mesmo. O meu favorito é o próprio Jiraiya. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou, se vocês gostaram da minha opinião, se vocês... Eu esqueci de mencionar alguma coisa aqui, beleza? O próximo vídeo já é para trazer sobre a segunda parte do Itachi, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!